Mariana Álvares, você é pesquisadora em genealogia, certo? Isso. Eu sou a professora Aline, a minha matéria se chama Ressignificando a Formação do Povo Brasileiro. E essa matéria, ela tem como intuito fazer o aluno repensar as origens dele, né, e ver a formação do povo brasileiro, do que nós somos formados, as etnias que compõem, né, o nosso povo. Vamos para a primeira pergunta: o que é genealogia? Bom, a genealogia é o estudo da origem das pessoas, da dispersão da família e a pesquisa da linhagem de cada indivíduo. Eu gosto de simplificar dizendo que pode ser também a montagem de árvores genealógicas e uma forma de contar a história das pessoas. Mas, basicamente, é esse estudo da origem, de onde a gente veio, de quem foram nossos antepassados. Muito legal. E como é que você se tornou uma profissional dessa área? O que te motivou a isso? Eu comecei a pesquisar a história da minha família. Minha mãe sempre contou muitos casos da família. Ela ouvia muitas histórias de seus avós e ela sempre arrumava um jeito de estar me contando sobre isso. Então, foi gerando a curiosidade. Eu fui atrás dos documentos da família e quando eu comecei a encontrar os registros antigos, eu não me contive em querer contar só a minha história, porque, por exemplo, quando eu pude ler a certidão de casamento dos meus bisavós, isso gerou em mim assim uma emoção tão grande que eu queria que todo mundo pudesse sentir a mesma coisa. Então eu fui atrás de fazer a árvore genealógica do meu marido, fui atrás de fazer a árvore genealógica de amigos, saí perguntando tudo de todo mundo e comecei a ser procurado por causa disso. E assim nasceu a Linhagem, que é a minha empresa, e agora eu faço árvores genealógicas para outras pessoas e tento ajudar outras pessoas a contar a sua história também. Interessante. E o que essa linhagem, né, a árvore genealógica, pode dizer sobre nós? Eu acho que a nossa linhagem pode trazer algumas respostas. Vez ou outra também traz muitas dúvidas pra gente, mas respostas sempre aparecem, né? Porque a gente nasceu onde a gente nasceu, como a nossa família passou, e o que ela passou para poder morar em determinada cidade, como ela chegou em determinada cidade, o que fez nossa família alcançar espaços geográficos mesmo, de onde a casa onde você nasceu, por que sua família morou ali, de onde vieram os pais dos nossos pais. Conhecer as histórias de cada uma das pessoas que vieram antes de nós ajuda a compreender quem a gente é hoje. Interessante. E as pessoas que te procuram para poder fazer essa linhagem e a árvore genealógica, por que elas te procuram? Qual o motivo que você vê assim predominante nelas para procurar, para buscar isso? São alguns. Tem gente que me procura pra tentar achar parente perdido, um familiar que sumiu, ninguém nunca mais teve notícia. Algumas querem tentar comprovar terem antepassados que vieram de outros países e conseguiram uma dupla cidadania. Algumas pessoas só querem saber e aprender um pouco mais sobre si mesmo e a história da família. E é com esses últimos que eu costumo trabalhar, é mais pelo valor afetivo da pesquisa. Principalmente, essa é a minha parte favorita, que é essa parte de contar histórias. Interessante. E apenas os traços genéticos importam quando alguém vai pesquisar a sua linhagem, ou as pessoas estão interessadas em mais do que isso? Os traços genéticos ajudam, mas não é tudo que importa na pesquisa, né? A gente acaba percebendo que tem parentes de tudo quanto é canto desse mundo, o que torna a pesquisa ainda mais especial. É ainda mais especial conhecer essa história de onde vieram tantas pessoas. E algumas pessoas só se interessam, por exemplo, pela dupla cidadania. Mas tem bastante gente que realmente se encanta e quer se reconectar com o próprio passado, com a história de seus antepassados também. Certo. E aqui se tratando do povo brasileiro, quais as etnias mais comuns na ancestralidade que você vê nos seus clientes aqui brasileiros? A gente. A gente não, né? Sou eu que eu faço tudo sozinha. Eu consigo achar bastante etnia: italiana, espanhola, síria, portuguesa, japonesa, alemã. A maioria das famílias tem um ramo, né, que se envereda na descendência de povos escravizados indígenas, mas de outros países é uma infinidade de Nós tivemos aí
uma trava e eu não consegui escutar o finalzinho. Você pode repetir depois que você falou que nós temos uma infinidade, né, de etnias? Isso. E eu falei que são infinidade de etnias que se conectam com o povo brasileiro. Ah, ok. E quais os motivos para isso? Você, como profissional de genealogia, você encontra como sendo determinantes para que essas etnias se encontrem no povo brasileiro? Eu penso muito e é impossível deixar de pensar no colonialismo. E a mais pura comprovação do que foi a ocupação do Brasil, né? Que diversos países vieram para cá e colonizaram. Então, como que portugueses, italianos, alemães aparecem na nossa linhagem, sendo o Brasil tão distante desses países? Colonialismo. É possível não parar e não pensar que a nossa linhagem é um resultado do colonialismo. E dentre as, né, infinitas etnias que a gente encontra aqui no Brasil, quais você acha menos comum na ancestralidade do povo brasileiro? Assim, uma que você, quando encontra na árvore genealógica de alguém brasileiro, você fala, nossa, mas como veio parar aqui? Eu acho que a Síria, libanesa, a parte árabe e indiana são as que eu menos encontro. Mas talvez seja por uma questão de tempo, porque uma hora a gente encontra. Entendi. É impossível deixar de ver alguma etnia em algum momento da pesquisa, né? Que são muitas pessoas, cada uma com a sua história, alguma hora vai aparecer. Mas no meu trabalho, a árabe e a indiana foram as que menos apareceram. Interessante. Há uma dificuldade maior em rastrear a linhagem de pessoas com parentesco com escravos que tiveram seus registros violados ao serem traficados para o Brasil na época colonial? Com toda certeza. O apagamento histórico de escravizados e de indígenas, né, que consequentemente também foram escravizados depois, é um furo no ramo das árvores que é muito difícil de avançar pela falta de informações, né? Se a gente não tem informações, as chances de continuar pesquisando caem muito. Eu mesma tenho ascendência indígena por parte de pai e escrava por parte de mãe. E são dois ramos de árvore que é muito difícil de avançar porque não tem registro, não tem informação. Então não consigo avançar além disso. Você pode nos dar algum tipo de exemplo do que você faz quando você chega nesse beco sem saída? Por exemplo, você está pesquisando alguém e você sabe que essa pessoa tem, né, ascendência escrava, e aí você não tem o registro em qual navio negreiro que ele chegou, de onde que veio, de qual país, de qual etnia africana. O que você faz quando você encontra isso? Eu faço um relatório, eu explico por que eu não encontrei, eu explico aonde eu parei para poder entregar para o cliente. Olha, eu consegui pesquisar até esse ponto. Então, aí até porque a partir disso nem é mais o foco da minha pesquisa. Que eu pesquiso mais. Minha pesquisa é genealógica documental, então, e eu pesquiso só no Brasil. Então, o que foge a partir daí já não é muito do meu ramo. Mas eu faço todo um relatório explicando, até para a pessoa poder continuar a pesquisa dela, mesmo que depois do meu trabalho, que ela consiga prosseguir de alguma forma. Entendo. E qual é a sua ancestralidade, Mariana? Eu sou descendente de portugueses, de suíços, escravos, muito provavelmente africanos e indígenas também. Muito legal. Vamos lá. Você poderia nos dar um exemplo de um caso de pesquisa de linhagem que te surpreendeu? Acho que o que mais me surpreendeu foi o da minha família. Que interessante, por quê? Porque eu falei que minha mãe contava muitas histórias, né? E minha avó era 11 anos mais velha do que ela pensava ser. E eu só fui descobrir isso através dos documentos que eu encontrei sobre ela. Eu só a conhecia através de relatos da minha mãe, que sempre contou que ela dizia ter nascido em 1900. Só que eu localizei a certidão de nascimento dela e era de 1889. Então eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Não era de 1900. Aí são várias perguntas que a gente começa a se fazer. O documento está errado? Minha bisavó era analfabeta. Será que é ela que não
tinha acesso ao próprio documento, por que ela não sabia o dia do nascimento dela? Porque acho que hoje é impensável você não saber o dia do seu nascimento. Hoje é impensável você errar 10 anos na idade de uma criança. Exatamente. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eu não sosseguei com essa história. Eu fui atrás, fiz todos os documentos possíveis, tentar achar se ela tinha sido batizada e consegui encontrar o óbito dela. E no óbito realmente dizia que ela faleceu com 100 anos. Então, que ela tinha nascido em 1889 mesmo. Aí eu falei, gente, mas por que ela achava que ela era de 1900? Aí, acho que foi semana passada, inclusive, eu achei finalmente o batismo dela. E era de 1900. Ela levou em consideração o batismo dela, não o nascimento. Por isso que ela não sabia. Acho que foi alguém que falou pra ela, você foi batizada em 1900. E ela carregou aquilo pra ela, como se fosse verdade. Então ela nasceu, só que ela só foi batizada depois que ela já tinha 10 anos. Exatamente. Acho que foi o que falaram pra ela. Começaram a contar a partir do batismo. Então ela era 11 anos mais velha do que ela pensava ser. Nossa, que interessante. É uma coisa assim incomum. É muito diferente. Para jovens que não têm consciência da sua linhagem, o que você sugere como pontapé inicial para essa pesquisa, caso eles queiram descobrir por conta própria? Por exemplo, né, você falou que você começou por conta própria. Como é que foi esse início? O começo é o mais fácil, porque você começa por si mesmo. Quem é você? Quais são seus sobrenomes? Onde você nasceu? Quem são seus pais? Onde e quando eles nasceram? Quem são seus avós? E assim em diante, né? Você vai fazendo as perguntas e tentando responder o máximo delas que você conseguir. Por escrito. Nesse primeiro momento, reunir essas informações, conversar com os parentes, conversar com o máximo de pessoas e registrar tudo. É a parte mais fácil. A partir disso, você pode começar a procurar os documentos que estão em casa. Certidão de nascimento, de casamento, de óbito, de batismo. Tudo ajuda a conhecer e a pegar mais informações. E um documento vai levando ao outro. Você encontra talvez o registro de casamento dos seus pais, você tem ali o nome dos pais deles. Você acha o registro talvez de nascimento de um avô, você já pode ter o nome dos seus trisavós. E assim em diante. Cada documento te ajuda a avançar na pesquisa. É assim que começa, dentro de casa mesmo. Interessante. E o ambiente que a pessoa cresce pode influenciar ou determinar algo na vida dela? Eu acho que o ambiente pode influenciar, mas não é determinante na vida de uma pessoa. É sempre a chance de mudar tudo para ser melhor, para crescer, para conquistar ainda mais coisas. E coisas ainda maiores do que estão na nossa frente hoje. A respeito disso, a gente pode traçar um paralelo entre a nossa linhagem e a situação social da nossa família nos dias de hoje? Então, é complicado porque cada história é única, né? Por exemplo, os meus antepassados tinham muitas terras, fazendas e uma boa condição financeira. A minha geração mora de aluguel. Aí é o que a gente fica se perguntando, mas cadê esse? Então, assim, a nossa linhagem pode ajudar a explicar algumas coisas, mas ela não é determinante, porque, principalmente para o futuro, porque aí é a nossa parte de fazer daqui para o futuro. Ela pode ajudar, mas realmente não é determinante de forma alguma. E dado o racismo estrutural do nosso país e a dívida histórica que nós temos com os povos de etnias africanas, qual é a sua posição sobre o sistema de cotas como método de garantia de equidade no ingresso a instituições de ensino? Esse tema é um pouco, como eu posso dizer, delicado para a gente tratar e leva muito em consideração da onde você veio, né, a sua linhagem. E você, como uma profissional da área, qual é a sua visão? Eu fico muito feliz que existe o sistema de cotas, porque dá oportunidade de muitos jovens a construir para si, né, um futuro novo e poder alcançar lugares maiores e ainda melhores. Sinceramente, eu acho pouco perto do que toda essa geração merece. O povo merece muito mais do que isso, merece estar em mais espaços, ter mais presença em cada um deles. E sim, é uma dívida a ser quitada por muito tempo ainda e gostaria que fosse melhor. Nós tivemos aí mais de 2 séculos, né, de escravidão, e durante esse tempo as pessoas dessa etnia que foram submetidas a isso não tinham acesso à educação.
consequentemente, né, a sua linhagem foi toda prejudicada nesse sentido. Então, atualmente, as gerações que estão procurando, né, entrar numa faculdade, se profissionalizar, é importante que elas tenham equidade na hora de entrar, elas tenham essa oportunidade. Eu amei essa entrevista, eu achei ela muito significativa. Você se importaria se essa entrevista estivesse disponível na internet, no YouTube, para que todos tivessem acesso? Claro, pode botar. Posso colocar? Ótimo. Eu vou disponibilizar essa entrevista também principalmente, né, para os alunos dessa matéria que eu tenho, mas eu vou deixar disponível no YouTube e te mandarei o link assim que possível. Claro, por favor. Muito obrigada, Mariana. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo a oportunidade de poder falar um pouquinho mais do meu trabalho, explicar um pouquinho mais sobre genealogia, nem todo mundo conhece, e talvez, quem sabe, inspirar alguém a se conectar um pouco mais e conhecer um pouco mais sua própria história. Você gostaria de falar algo sobre a criação da sua empresa ou o ramo dela, ou algo mais específico? Não tem. Existem muitas formas de pesquisar genealogia. E eu criei a minha porque começaram a me pedir muito. E eu acabei descobrindo que é uma forma também de divulgar a genealogia, de divulgar a pesquisa. E tornar um pouquinho mais acessível também. Muitas pessoas acham que fazer árvore genealógica é coisa de gente rica, é coisa de gente que, sei lá, quer, por exemplo, a dupla cidadania. E não é. É uma forma de você conhecer um pouco mais de como você está aqui hoje, por que a gente está aqui hoje, como a gente chegou onde a gente chegou. E eu gosto dessa parte, da parte afetiva da contação de história e de histórias reais, de pessoas reais. É a minha parte favorita. Ok, muito obrigada, Mariana. Eu vou finalizar por aqui a nossa entrevista. Foi um prazer te conhecer, um prazer ouvir sobre o seu trabalho. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Até mais, então.